A missionária está nos lembrando aqui do alto preço que foi pago na cruz, que nos faz, talvez o nosso livre e momentânea tribulação que nós passamos, nos faz esquecer daquilo que foi feito na cruz, daquilo que o Senhor faz, irmãos, porque parece que as coisas ruins, elas permanecem mais do que as coisas boas. Mas que hoje o Senhor venha trazer, você venha trazer a lembrança, as coisas boas que o Senhor já te fez. Traga a memória, as coisas boas. Talvez eu e você também passe por um momento que a gente fala assim, oh Deus, tem misericórdia. Mas, irmãos, traga sempre a memória. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Amém. Sentado no globo da terra, para mim e para a tua situação. Deus que conhece a minha limitação, a sua estrutura, aleluia, sabe até onde nós podemos ser provados. Aleluia. Mas nós sabemos que nós temos um escape, que nós podemos orar. Por isso você está nesse lugar, nessa casa de oração. Amém, irmãos? Uma casa preparada e aberta para você vir orar. E se você não vier orar, você vai manter esse lugar para que uma pessoa sempre esteja nesse lugar. Nas portas de um Dante que sempre precisa ser socorrido. E nós sabemos disso. Quem não precisa socorro para a alma? Aqui é no banco, né? Não tem dinheiro. Mas eu acredito que uma oração nós temos. E o Senhor, Ele não dá força só para a sua luta. É para você ajudar alguém, você dizer, nossa, não tinha força nem para mim. Mas na misericórdia o Senhor ainda me deu graça. Muito obrigada. Para mim e ainda ajudar uma irmã. Não sei, nós não estipulamos quantidade, mas nós sabemos que nós ofertamos na casa do Senhor. Que a atitude do seu coração novo, o coração de Deus. Nós movemos o coração de Deus de várias formas. Com o nosso louvor, com a nossa adoração. Nós podemos mover o coração do Senhor com a nossa oferta. Não que nós compramos a Deus. De forma alguma. Mas Deus sabe quando você vem ofertar. Amém? Porque aquela viúva não ofertou do que sobejava, de grande quantidade. Mas Deus sabia o que ela colocava diante do Senhor. Quero te convidar para comigo, irmão. Eu me falaram muito mal das fanáticas um tempo. E eu sei que tem o tempo das moedinhas gritarem na sacola, mas é para a casa do Senhor. Venha abençoar a casa do Senhor. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai te abençoar, não porque você está abençoado, mas Ele conhece o teu coração e a tua necessidade. E creia que Ele é supridor das tuas necessidades. Nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas, amém? Vem com muito amor, com muito carinho, com o coração aberto. Porque o Senhor olha a intenção do nosso coração. Glória a Deus, que Deus, Senhor, abençoa cada vida. Senhor, abençoa essa igreja. Senhor, Tu sabes a manutenção desse templo, os gastos, Senhor, meu Deus, não só necessários, mas os futuros. Tu sabes, Senhor, meu Deus, eu peço ao Senhor a providência daquele, Pai, que sabe todas as coisas e o dia de amanhã. Senhor Deus amado, ainda que o salmista não tenha visto o justo mendigar o pão, muitas vezes nós vemos, Senhor meu Deus, eu creio que muitas pessoas estão aqui, Pai, atentam a sua misericórdia, por isso estende a sua mão poderosa, meu Pai, Senhor, e faz um milagre naquilo que para o homem é impossível. O mundo ri da nossa fé, mas nós declaramos para o mundo que o nosso Deus é vivo e que Ele opera em nosso favor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Declara a sua vitória, fala, Senhor, eu creio que eu sou mais do que vencedor. Diga no inferno, irmãos, eu sou mais do que vencedor. Por que você é mais do que vencedor? Porque você é justificado, irmão. Eu orei já. Deus abençoe. Eu estava orando e não falei. Nem sabia se podia, né, pastor? Desculpa. Me perdoa. Me perdoa, missionária. A gente vai indo e eu falei, oh, meu Deus, misericórdia. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu pedi meu pastor, mas eu orei. Amém? Irmãos, você venceu a chuva hoje. Você venceu o cansaço. Quem trabalhou muito, não sei como é que foi a sua semana. Se foi nem um trabalho, mas um barco da sua semana aí, tanta gente. Fala assim, né, missionário falou assim, são as notícias que vão nos parar, as nossas condições, como vou contar a história dos outros. Irmão, nós vamos passar a noite toda aqui lamentando. Mas hoje Deus trouxe uma pregadora diferente. Porque eu sou daquela que eu trabalho, meu pastor fala assim, é no quarto, de joelho, é escondido. O meu mérito não está nem no meu joelho, que eu falo assim, que eu oro de pé, eu não faço doutrina das minhas experiências com Deus, então eu oro no banheiro, nos meus desesperos, já orei em vários
Já orei na rua, eu subo no monte da minha casa, levo o meu cachorro, vou orando. Tem dia que tem uma parte lá para não que parece um monte, Jesus, são as minhas estrelas, eu oro. Então, olha, irmãos, eu sei que o nosso Deus, Ele sonda e vê o íntimo da tua limitação. E Ele te visita nessa noite, nesse culto profético. E Ele é poderoso para te manter de pé. Eu estava estudando, estou estudando, Deus tem me dado essa graça, né? Nosso pastor sabe administrar a palavra do Senhor. Nós temos falado sobre essa escatologia, que realmente não é fácil. Não sou uma professora didática, mas Deus, Ele capacita. E eu falei, Senhor, olha, eu falei, eis-me aqui. Amém. Eu não posso voltar atrás. Senhor Deus amado, é fácil ficar escondido. Então, Senhor, me ajuda a glorificar o Teu nome. Amém. Então, tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você, por acaso, não entender, me ajuda, ore muito por mim, irmão, porque eu preciso fazer a vontade de Deus e não é fácil. Amém? Eu vou pedir é porque eu conheço meu irmão Ide, que eu penso só na caixa, mas eu vou fazer a oração primeiro aqui, pedir para a igreja orar por mim. Aleluia. Amém, irmãos? Ore com muito temor. Eu tenho muito temor de Deus. Aleluia. E eu creio que, com muito temor, eu trago para os irmãos essa escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, quer dizer, algo que vai vir, está vindo. A Bíblia tem mais de 2000 anos e nós sabemos que a história está aqui para mim e para você. E eu quero que ela traga em nós esse despertar a cada dia, nós ansiarmos esse fim. Que a gente às vezes está preocupado, mas Senhor, a minha vida está no altar, vou ter meu quê? A sua está no altar? Irmão, você é justificado pelo Senhor Jesus. Ninguém é justo sem o sangue justo. Se você não dobrar o joelho, nós não somos a geração que pensa, eu sou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, não. A gente está lutando todo dia, porque a gente luta contra a carne, não é, missionário? Né? Cada estudo traz para nós um despertar. Então eu vou falar sobre o milênio. É algo que os profetas, como o missionário falou, falaram no passado, Jesus veio, testificou, e nós vamos ver esse plano espiritual acontecer fisicamente. Então, eu não sei se você vai ver, se o seu filho vai ver, mas nós mencionamos Esdras aqui, Neemias, e todos eles se preocupavam em passar para as outras gerações. Você fala de Deus no seu serviço? Ninguém fala de Bíblia onde eu trabalho. Já trabalhei. Irmão, e se falar de Deus, o povo corre. E então, você está num lugar que você está ouvindo Bíblia. Nós temos que passar para a próxima geração. Você quer vencer, e eu falo que essa síndrome do pânico, tudo isso, irmãos, porque nós passamos por adversidades, e se você não controlar o medo, se você não controlar, é algo que vem te domina. Então, olha, eu vou pedir para os irmãos orarem com muito temor, aqui de cima do altar, irmãos, para que o que eu fale venha edificar a sua vida, e a minha também, porque eu estudei, Deus tem falado muito comigo. Até outro dia eu estava igual você aí, ouvindo bonitinho, Deus falou assim, agora tu vai falar o que você aprendeu esses 20 anos. Né, esse livrinho aqui, me passou estudo, e esse livrinho que eu peguei é do pastor Juscelino, que foi um tempo no início que veio dar para nós estudo aqui. Então, irmãos, a gente tem aprendido. Então, vamos passar para os irmãos aquilo que a gente tem aprendido. Por favor, ore com muito temor. Eu peço para os jovens, porque eu quero falar para vocês também. Porque para você que não tem tempo de ler Bíblia, que não teve um estudo de teologia, de escatologia profunda, realmente esse avião está passando só por cima. Realmente, aprende que um bom teólogo vai aprofundar mais, ele não vai te deixar confuso. Eu só posso andar por cima para não te deixar confuso. Então, nem eu. Então, a gente vai falar o que a gente pode. Então, por favor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que o teu povo está aqui com muito temor, vencendo a pandemia, para ouvir a tua palavra, para estar em comunhão. Senhor Deus, vencendo os seus medos. E eu creio, Pai, que eu não sou nada. Eu sou glória, eu sou vaso. Eu sou barro e o Senhor é o oleiro. Senhor Deus amado, nós não imaginamos, Pai, sermos pregadores. Nós estamos aqui para obedecer e aprender contigo. Mas, Senhor, se o Senhor tem me dado essa oportunidade, glorifica o teu nome e abençoa a mente de cada um, fortalecendo a cada um, ó Deus, entrando com a providência que eles precisam, esses jovens, ó Deus amado, para que eles, ó Deus, entendam que, Senhor, meu Deus amado, Senhor, deu tempos, e esse tempo vai chegar, a eternidade é real para nós, ó Deus amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Esse texto está em Zacarias 4:9. Eu
vou ler ele brevemente com os irmãos, porque ele é curto, mas depois nós vamos continuar lendo, amém, irmãos? Vou só ler ele e eu vou explicar um pouco, tá assim. Zacarias 4:9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 4:9? Será que é isso aqui? Não, eu dou proteção aqui. É 14:9. Entendo. O óculos é para longe, tá, irmão? Você não é para perto, não. Graças a Deus ainda estou trabalhando agora com quem se pode usar para perto. Deus tem que ter misericórdia de mim. Falei, meu Deus, estava de perto. 14:9, por favor, me perdoe. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre o milênio. Mas para falar do milênio, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o final da tribulação. Então, quando nós chegamos ali, nós não, em nome de Jesus, que crente não vai passar. Olha, irmãos, quem ficar para a tribulação, que não aceitar a marca da besta e nem adorar o anticristo, ai, irmãos, olha, 3 anos de bênção vai ser estreito. Servir a Deus agora com as nossas lutas, a gente fala assim, ô Senhor, mas irmãos, estudando escatologicamente a palavra, eu ainda não vi muita promessa de bênção nessa terra. Servir a Jesus aqui, claro que se Deus permitir que a gente seja muito abençoado, glória a Deus. A gente vai passar na nossa luta dando glória a Deus. Vamos adicionar, né? Abraão era renovado dando glória a Deus. A gente está assim, nesse mistério. Então, irmãos, porque nós somos justos, passamos lá pelo aquele momento lá no céu, das bodas do Cordeiro, aleluia, glória a Deus. Quem foi, e glória a Deus, né, passou pelo arrebatamento, a primeira vinda de Jesus invisível, depois, né, a visível que ele veio na terra. Primeiro Jesus veio, né, ele morreu, depois Jesus veio invisivelmente. Agora a versão da missionária Suzy, tá? Essa versão está na Bíblia, foi a terceira vinda de Jesus. Na terceira vinda de Jesus, agora ele vem visível, né? Então agora os judeus, porque na realidade a promessa era para Israel. E aqueles que eram para ser, que foram chamados, irmãos, rejeitaram o Salvador. E aí nós fomos alcançados. Aí vem Romanos, vem Paulo pregar para os gentios. Porque nós sabemos que Israel não foi rejeitado, eles não foram rejeitados. Mas Jesus veio para eles. Olha que coisa interessante. Eles rejeitaram o Salvador, a graça se estende. E agora, depois do milênio, nós vamos para a 7ª dispensação, que é a plenitude dos tempos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aqueles judeus que se converterão quando verem Jesus, porque ele veio no jumentinho. Jesus veio no jumentinho, os judeus não acreditam que ele é o rei dos judeus. Porque a gente não acredita, tem que acreditar que tudo é glorioso demais. E aí Jesus vem nas nuvens num cavalo branco. Aí entendam, aí nós estamos entrando em Apocalipse. A gente tem que tomar cuidado em ler Apocalipse. Se tem um teórico que pode nos explicar as palavras, glória a Deus, aleluia, né? Mas ele explica para isso. E aí Deus dá esse ministério, então Deus vem, clareia a mente dele, ele traz para nós. E a gente entende que Jesus vem nas nuvens para levar a gente para um período do milênio. O que é milênio? É um reino estabelecido conforme as escrituras de Deus. Esse milênio, diz em Mateus 6, que nós temos que esperá-lo ansiosamente. O crente não espera por tribulação. O crente não espera por governo do anticristo. Irmãos, crente não está pensando nisso. A gente tem que pensar em céu. É difícil servir a Deus nesse tempo, nesse mundo, e não nos conformar com o que a gente está passando. Senhor, eu preciso ir por uma linha mais difícil. Eu sei que a porta é estreita. É difícil entrar pela porta estreita. Porque em Apocalipse 24:6, que os salvos reinarão com Cristo no milênio. Você é salvo, irmão. O crente salvo, ele tem marcas. Ele anseia estar com Cristo. A gente anseia sair dessa terra, desse sofrimento. A gente crê que isso vai cessar. Aleluia. Sim, meu Deus. Em Isaías 36, em Malaquias 4:3 e 4, haverá paz entre os povos e as nações. Eu acredito que tem que ter um tempo de paz. É claro que
a gente sabe que esse tempo do milênio vai ser só 1000 anos. Depois a gente vai falar sobre o finalzinho dele. Mas por enquanto é esse tempo bom, que haverá paz, justiça e plenitude. Ai, irmãos, tudo aquilo que você pensava que não ia ter, Jesus vai vir, vai reinar comigo, você haverá paz até a criação em geral. O pastor pregou aqui, ainda deu de novo, falou de novo sobre tudo. Nós vamos deitar com o leão, a cobra. Então tudo que para nós dá medo hoje, a sua provação que você passa hoje de crente, de servir a Deus, de ser fiel, você vai dizer assim que vai valer a pena. E vai ter esse período que você vai passar, você vai dizer assim, você vai entender a justiça de Deus na terra, porque vai ser na terra essa justiça. Aí tem que tomar cuidado com os testemunhos de Jeová, que aí eles falam do paraíso. Aí que entra as heresias, se eu e você não tiver um conhecimentozinho melhor. Eu nasci na igreja, às vezes eu falo para os meus filhos, eu vejo a preocupação de Esdras, de Neemias, da reconstrução, de trazer, olha, vocês têm que conhecer a Bíblia. Olha, Jesus está voltando. Ah, mas esse é eu mandei você olhar para ele, eu mandei você olhar para Jesus foi para olhar para ele. Paulo foi usado. Até eu falo, Senhor, eu sou tão falha. Irmãos, eu acredito que nós realmente somos seres humanos. Todo mundo está cansado. E que diz que prega, eu nunca vi, eu acredito que todo mundo tem os seus momentos. Eu falei assim, olha para Jesus. Haverá uma paz, os salvos estarão na glória com o seu Salvador. Glória a Deus. Irmãos, esse corpo aqui não vai ter doença, não vai ter enfermidade. Olha que coisa maravilhosa. A gente chora de dor. Ó, dor, irmão, dor. Eu não vi com a minha pulseirinha. Aí tá na luta aí, pedindo a Deus, né, as dores no corpo, as enfermidades. Olha, Jesus, quando vem uma, vem outra, depois dos 40, aquela luta, né? A dor que sobe, como diz a irmã, não está aqui hoje a nossa irmã Mayumi. Então a gente está, assim, vai ter dor, tem jovem que vai dizer, vai ser chato, você sabe o que é plenitude, jovem. O que é ser cheio do Espírito Santo? Significa a plenitude habitando em nós. Agora nós vamos habitar com a plenitude. Você não está entendendo o tempo que nós vamos viver de graça. Tudo aquilo que é prometido, nós vamos ver ao vivo e a cores. Amém? Eu vou pedir para o irmão colocar Apocalipse 21, 7, porque é a nossa leitura, nosso textual agora. Apocalipse todo, ele tem esse desafio de você entender ele e entrar no milênio. O milênio é bem claro, tem coisa que é bem clara. Então, você não precisa de uma pessoa para interpretar isso aqui para você, amém? Aleluia. Vou pedir para o irmão para a gente estar lendo aqui. Apocalipse 21, 19 também vai falar, finalzinho da tribulação. Às vezes a gente não vai entrar mais disso. Nós já saímos da quem ficou na tribulação conseguiu passar, glória a Deus. Nós viemos das bodas. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Pode passar. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, é essa palavra? 20. Vi do céu um anjo que tinha uma chave do abismo. É 20. Me perdoa. 21, eu falei 20. Vi descer do céu um anjo que tinha chave aí, que eu estou só o sangue de Jesus. Desculpa aí, não. Ilumina aí, parece que eu não estou nervosa, mas eu estou. Minha filha falou assim, mas não parece não. Eu falei, filha, aí tem que tentar ter um controle emocional. Aleluia. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o anjo, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-os por 1000 anos. Olha, irmãos, ele prendeu, Jesus vem, e ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou um abismo. Então, o falso profeta e o anticristo vão inaugurar o lago de fogo, tá? Então, eles estão inaugurando. O Satanás vai ficar preso 1000 anos. Ele e seus anjos. É um mistério de Deus. Por que Deus não jogou logo tudo? Calma. E lançou no abismo e ali encerrou e pôs o selo sobre ele para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão,
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes antes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós sabemos que esse governo vai ser teocrático. Então vem Jesus. E o reino que vai existir é que Jesus confirmou para nós. Jesus vem tomar rédea dos governos. Porque quando Jesus ele chega, ele vem na glória, ali Israel já está tendo o Armagedon, né? Por isso que nós não entramos, não queria falar muito, mas o Armagedon está acontecendo quando Jesus vem. Israel ali está sendo vencido. E os governos do mundo, o anticristo, foi quando Jesus vem, e aí o domínio de Deus vem. E aí nós entendemos o governo de Deus. E aí o anticristo vem, ele pega o anticristo, ele vence o anticristo e os seus guerreiros, os seus soldados. Amém? E aí ele vai reinar por 1000 anos com seus santos, tendo Israel como sede do governo mundial. Os seus não receberam, mas aí veio os que se arrependeram e vão servir a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós falamos sobre esse objetivo da vida da segunda glória, a gente entender esse raciocínio de Jesus. Jesus trabalhando lá para que você não passe por isso, como ser missionário. Na realidade, nós estamos sendo orientados a realmente nos proteger até lá. É difícil resistir só com o cheiro do Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso nós estamos aqui, para buscar cada vez mais. Glória a Deus. Nós sabemos que a volta de Jesus é pessoal, a volta pessoal de Cristo é verdadeira. Está em Zacarias 14, 3 e 4. Não precisa colocar não, irmãos, que eu vou passar aqui. Que as nações serão reunidas pelo anticristo para combater e destruir Israel, serão surpreendidas por essa vinda. Em Joel também está falando sobre esse vale de Josafá, que do mesmo jeito que Jesus morre, que ele foi, ele vai voltar. Amém, irmãos? A sequência desses eventos que está em Mateus 24, e nós vimos ali a sua vida visível, do relâmpago, e ele fala que ele virá como um relâmpago que vem do Oriente, sem mostra no Ocidente, assim será a vida do Senhor Jesus. Então que ela vai ser resplandecente, que ele vai vir em uma vida visível depois da tribulação. Esse é o sinal nos céus, amém? É a prova de que ele vem e virá sobre as nuvens. Nós vimos o fim, a derrota do anticristo e do seu exército em Apocalipse 19. A conversão a Cristo da parte dos judeus, porque na realidade tudo isso é porque Jesus sempre quis e chamou o seu povo. Por isso, hoje nós estendeu-se a nós. E a prisão de Satanás. Satanás está lá guardado ali por um tempo. Esse é o final. Mas aí vem o reino milenar. Amém? Esse governo que vai manifestar a glória de Deus. Esse domínio, essa justiça, está em Isaías 9:6. Se você quiser anotar, bom. No Salmo 45, nós vemos Deus falando pelos profetas. Em Deuteronômio 18, 18 e 19, em Isaías, em Atos, vários títulos são dados a Cristo no milênio. Ele é chamado renovo, está em Isaías 4:2, você vai dar em Jeremias, em Zacarias, o Senhor dos Exércitos, em Isaías, Ancião de Dias, Deuteronômio 7, o Altíssimo, Filho de Deus, o Rei, o Juiz, o Príncipe dos Exércitos. Nós estamos vendo aí Jesus se preparando para fazer juízo à impiedade do anticristo. Glória a Deus. A besta, que é o anticristo, juntamente com falsos profetas, serão presos e lançados vivos no lago de fogo. Esses dois personagens não são meras figuras de metáforas, são reais. E ficar vai ver. Mas nós, em nome de Jesus, vamos estar com Jesus no milênio. Amém, irmãos? Amém. Vendo toda essa derrota, vendo o poder de Deus, a justiça de Deus. Nós sabemos que há as características do reino milenar. Como que vai ser esse reino milenar? Somente os justos serão admitidos no reino, ou seja, justificados. É por isso que nós entramos lá em Romanos, que
que nós fomos alcançados pela graça. É por isso que nós confessamos Jesus. O povo, o Israel não quis aceitar. Aí nós fomos enxertados na figueira. E hoje nós estamos aqui, amém, irmão? O conhecimento de Deus, que está em Isaías 11, em Jeremias 31, 34, esse conhecimento vai ser disseminado. Todo mundo vai conhecer de Deus, irmão. Vai ser um tempo que quem ficar aqui na terra, ou período bom, de paz, de prosperidade. Ai, irmão, não vai ter pecado, o povo não vai envelhecer, ninguém vai ser eterno, tá? Então a eternidade não é aqui ainda. Então nós não estaremos isentos da morte, mas nós vamos viver muito mais. Por quê? Não vai ter, irmão, só bênção. Jesus está conosco. 1000 anos, com Jesus governando, não vai ter roubo, não vai ter mentira. Porque quem ficar, irmão, ali passou pelo... os crentes que passou pelo primeiro filtro lá, que conseguiu perseverar, que vai continuar com... Olha, pensa, nós estamos ali, nós vimos, aí teve o Armagedon, só que eu estou frisando só o milênio, amém, irmãos? Por isso que eu acredito que o estudo vai ser um pouquinho rápido, porque tem bastante coisa aqui, mas tem que estar indo, eu falei assim, meu Deus, eu tenho na rápido isso aqui. A soltura, e aí tem um finalzinho, aí depois desse spoiler todo que o irmão falou, que ainda não é o fim, né, irmãos, mas depois de tanta coisa boa, todo mundo cobra a justiça de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Sim, meu Deus. Passou a margem, estamos aqui com Jesus, aquela coisa maravilhosa, reinando com Cristo. Mas aí Jesus vai soltar Satanás no finalzinho do milênio. Como disse a missionária, existem amizades que conseguem, como é que a gente fala assim? Elas corrompem os bons costumes. Não tem as más conversas, não tem jeito. Você se acha muito crente, mas você está lá no meio, você vai se contaminando, você está pensando igual eles. Você imagina o capeta. O pai da manipulação. O rei. Eu falo, Deus, a gente vê que prega a verdade, pai, não convence ninguém. Eu digo, misericórdia. Se vir alguém aqui manipulador, que argumenta bem, leva mesmo. Muita coisa. Fazer o quê, ué? Então, irmãos, eu fico pensando, imagina o rei da manipulação. Aquele que convence, pensa que aquele vendedor que te convenceu a comprar aquilo que você não precisava, ele é muito pior do que aquele vendedor. Né? E ele vai enganar ainda vai levar, e vai arredar muito crente, que ainda perseverou, ficou com Jesus no milênio, provou da bênção de Deus. É o que Jesus tinha preparado desde o início para nós. Desde o início da criação no Jardim do Éden. Aleluia. O homem, ele consegue rejeitar isso de alguma forma. Tudo que Deus preparou para mim e para você, ele fala assim, todo mundo culpadão, né? Mas eu tenho certeza, ou Eva, se foi Eva, mas irmão, qualquer um de nós poderíamos estar lá. E olha que interessante. Aquele povo todo escolhido de Deus, o diabo ainda vem. Porque o anticristo vem, e a Bíblia diz que se possível ele enganará, que há muitos. Se possível, né? Porque eu acredito que ainda que seja um tempo que nós não temos sinais, e está difícil, irmão, se uma pessoa me prometer um milagre aí, de graça, eu acredito que muita gente está desesperada por um milagre. Eu creio que tem, eu já vi muita gente desesperada por um milagre. Só não vendeu a alma ainda, porque a gente fala assim, olha, tem misericórdia, que acredita aí que depois dessas pregações, Jesus está voltando, nós vamos conservar a nossa fé. A palavra do Senhor para nós é perseverança, persevera até o final, persevera até o final. Eu conheço a sua limitação, a sua estrutura. Deus, eu não aguento. A gente tem hora, irmãos, que o baque é duro, a gente não pode julgar ninguém. Eu não julgo ninguém, porque eu acredito, eu falo assim, ô Senhor, tem misericórdia daquela vida lá. Porque cada um tem a sua luta e a gente sabe que, para mim, a minha luta é maior. Mas quando eu olho a luta de alguns irmãos, eu falo, misericórdia, Deus do céu. Tem misericórdia. Então, irmãos, vai vir a Gog e Magog. Aí vai ser outra
é onde esses dois nomes se referem aos inimigos de Israel. Eles podem representar dois tipos de inimigos vindos do norte, também povos em geral. O que prevalece mais fortemente é a representação dos povos vindos do norte. Na verdade, a batalha não será muito extensa, porque haverá intervenção divina. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que tem pós-milênio, mas o pós-milênio o pastor ainda não falou para eu falar. Aí eu teria que entrar em outro tópico da escatologia. Então nós sabemos que da vinda visível de Jesus, que Jesus veio, da vida invisível e da vida gloriosa que nos espera. Por isso, irmãos, persevera na presença do Senhor. Amém. Nós sabemos que nós temos que esperar ansiosamente que haverá. Eu não sei se eu vou passar, se meus filhos vão passar, se vai ser essa geração, se vai ser daqui 10 anos, se vai ser daqui 20 anos, mas nós vamos estar preparados. Porque mais uma vez nos foi dada a graça de ouvir essa palavra. Porque o Apocalipse ele não oferece nenhum pormenor do milênio. Provavelmente porque as profecias anteriores não sejam suficientes. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto, provavelmente para levar a uma vindicação final da justiça de Deus. Ele ainda vai dizer para você, você acha que Deus é justo mesmo? Ele ainda vai botar você em dúvida, porque, irmão, a dúvida traz um medo. A dúvida te neutraliza. Lutei, quer saber, eu vou... Aí, irmãos, aí você dá lugar para o inimigo. Isto é, embora as pessoas tenham experimentado o governo maravilhoso de Cristo, parece que seguirão a Satanás na primeira oportunidade que lhes ofereça. É aquela coisa, mas a gente só está querendo que a gente só espera a oferta. Hoje o negócio está tão desesperado que eu estou quase me vendendo, eu já vi isso. Falei, Jesus, misericórdia, guarda o teu povo, guarda a alma deles. Eu sei que a situação é difícil, irmãos. Meu Deus. Ser servo de Deus nos tempos de hoje, ser servo de falar, olha Deus, está estreito, é por isso que Jesus está voltando, irmãos, está estreitando para nós. Vai chegar uma hora que tem muitos que vão negar Jesus, porque a proposta do anticristo vai ser melhor. Vocês acham que aparentemente, né? A oportunidade. Assim fica demonstrado que, com ou sem conhecimento de como é o reino de Cristo, os inconversos se rebelam. Na sua justiça, Deus nada mais poderá fazer, senão separá-los eternamente das suas bênçãos. Satanás, o grande enganador, também engana a si mesmo, a ponto de acreditar que ainda conseguirá derrotar a Deus. Mas sua derradeira tentativa fracassará. Nunca mais haverá rebelião contra Deus e o seu amor. Irmãos, às vezes eu penso assim, se é tão claro na Bíblia e se falam que ele é crente, por que ele ainda vai tentar? E ele continua tentando. E nós falamos assim, mas ele sabe que é derrotado. Ele precisa levar muita gente com ele. O apóstolo Paulo, ele tinha um grande amor pelo povo de Israel, que entanto rejeitou o Evangelho. A gente vai entrar aqui. Como que Deus alcança nós? Aquele povo, porque a Bíblia em si, irmãos, fala muito com os judeus. Estava disposto a desistir da própria salvação eterna, se isso garantisse a salvação deles. Romanos 9, 1, 5. Ele sabia que isso seria possível, mas demonstra o quanto os amava. E pergunta em Romanos 11, 1. Porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Deus jamais permitirá que isso aconteça. Está claro que Deus não rejeitou o seu povo. E o contexto mostra que a Bíblia está falando de um Israel literal. E que Deus não alterou suas promessas. Amém, irmãos? Eu deixo para os irmãos esse devocional de nós buscarmos, de acreditar que essa nossa visão milenista, ela nos permite ver que existe a restauração de Israel. Por isso nós olhamos para o relógio que é Israel. Porque as promessas é para Israel. Amém, irmãos? Amém. Vamos concluir aqui. Será um reinado milenar de Cristo, caracterizado por várias bênçãos espirituais e materiais. O período de ouro na terra, que sobressair-se-á sobre todas as épocas desde a fundação do mundo. Período em que o Senhor estabelecerá o seu governo teocrático entre os homens, harmonia, paz, prosperidade, e alcançarão todas as nações e procederão retamente diante de um rei. Aguardando as promessas do Senhor, os santos fiéis na presente era reinarão juntamente com Jesus em um reino de proporção sem limites,
Lucas 19, 15 a 19 nos garante isso. Aleluia. E ainda vendo tudo isso, ainda muita gente ainda vai cair e vai ser enganado pelo adversário. Irmãos, a palavra do Senhor, essa palavra para nós todos que estamos aqui, sabemos que a palavra não pode ser acrescentada e nem tirada. E vai chegar uma hora que vão tirar a Bíblia de nós. Se hoje se fala de falsos profetas, e Deus está nos guardando disso ainda. Sim, meu Deus. Cuidado com as falsas promessas. Deus está te prometendo um tempo ainda que vai ter. E vai valer a pena. Os problemas nossos que a gente quer ver muito bem nessa terra. É claro que a gente quer, aquele que trabalha é digno do seu salário, digno não é, pode ser dizer que é vaidade, mas quem não quer viver esse tempo tranquilo? Talvez alguns a querer só pagar a dívida e estar feliz, não é assim? A gente fala assim, Deus, por isso, irmãos, quem está trabalhando, glória a Deus e aleluia. Aleluia. Quem está vendo o Covid de longe, glória a Deus, aleluia. Tempo da gente estar orando ainda, porque quando está de longe é uma coisa, quando está perto, você não vai se abater, porque você não fica achando que todo mundo está isento, nós estamos se protegendo, irmãos. Mas você pode andar na rua, que nem disse o presbítero Márcio Luiz, pode pegar uma fruta que o abençoado pegou e ele não sabe. Você pode conversar com uma pessoa que nem ela sabe. E aí, irmão, a gente vai culpar que Deus, o Senhor não está no controle? Não, o Senhor me dá força. O Senhor me prepara, o Senhor prepara. Quem disse que ele é melhor do que eu? Porque, irmão, quem disse que não pode? A gente tem esse contexto em geral de que nada pode nos acontecer. Por quê, Deus? Olha, irmãos, eu sei que a primeira pergunta do crente, e isso é inegável, porque ainda que muita gente fala assim, a gente pergunta pra quê? Mentira. Tem que ser muito crente, eu nunca vi muito crente assim, não. Na prática, eu vejo literal. Literal, eu vim aqui te ensinar uma coisa, mas dizer assim pra você, que no momento da dificuldade você vai perguntar a Deus por quê. Deus vai te dar muitas respostas. Deus tem convocado a sua igreja e nos despertado ainda nesse tempo para estarmos buscando um pouquinho mais. Preparado um lugar um pouquinho mais, esse lugar para você ainda. Porque, irmãos, ainda que você olha em casa, você busca em casa, internet, nem todo mundo sabe filtrar, é muita informação. Quem não lê Bíblia vai dizer o quê, irmão? Você vê palavra que te confunde. E você fala assim, eu acho que, tá vendo aí? Porque, irmãos, é algo pessoal nosso. Eu sei que você não vai entender tudo que está na Bíblia, mas tem coisa que Deus te responde. Eu vou terminar e encerrar com a experiência que um irmão teve no EM. Quando a gente chegou lá para dirigir aquela obra, nem sabia muita coisa, até para dar resposta, eu tinha que estudar muito. E olha, nisso é a misericórdia de Deus. Aleluia. E ele era do sargento do exército, eu não lembro esse irmão. E ele entrou naquela coisa que entra e fé é uma coisa pessoal. Não tem como você ficar pregando para a pessoa. Tem coisa que, Senhor, eu apresento ela nas tuas mãos. Senhor, não pode fazer nada. Eu sou só um ser humano convocado para fazer a vontade do Senhor. Eu queria ter esse poder, mas como o Senhor nos deu esse poder, a gente ora. A oração tem poder. Eu falei, Senhor, tu que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. É o Senhor que faz a obra. Mas esse irmão dormiu, ele sonhou. E perguntou para Deus, Deus, qual é a sua vontade? Qual é o centro da sua vontade? E naquele dia ele sonhou e ele viu Salmo, acho que 18:8. E olha, mas nem eu sabia que era o centro da Bíblia. Nem eu sabia. Ele foi procurar, que ele estudava muito, gostava de internet, e ele falou assim, que Deus mostrou para ele o centro da vontade de Deus. Eu falei, rapaz, aí eu fiquei maravilhada com Deus. Vocês pensam que só porque a gente prega a palavra de Deus a gente sabe tudo? Tem hora que até eu, meu filho, eu falo, Jesus, eu te amo. Porque o Senhor dá sonhos. Aleluia. Como disse a missionária, quando Deus quer mover o coração do ímpio, do governador, o Ciro, levantar o Ciro para te defender. Nós estamos em uma nação e nós precisamos de alguém de Deus para defender o estrangeiro, para cuidar de mim e de você. A gente não sabe o que pode pegar a gente na lei e a gente não sabe se defender. A gente sabe que o nosso advogado está lá e a gente ora, irmãos, mas a gente não ora nem como deve orar, porque a Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos porque a gente é muito vaidoso, hein, gente? Nós vivemos um tempo que nós somos vaidosos, mano. Eu falo, Deus, me perdoa se eu pedir para o meu próprio, para mim mesmo. O Senhor conhece. Deus, Ele vai te sonda no teu íntimo, Ele sabe da palavra antes de você falar. Sim, meu Deus.
Você vai perseverar, irmãos. Ainda que você não passe pela tribulação, nós não queremos nem ver o anticristo. E se porventura o Senhor soar a trombeta e ele aparecer nas nuvens, nessa vinda invisível, nós o veremos. Nós estaremos como igreja preparada, noiva adornada. Amém? Com as nossas vestes, irmãos, preparada para o Senhor. Se na simplicidade, amém, minha? Na simplicidade, no temor que Deus vai te honrar. Deus trabalha. A gente pensa assim que Deus não vê o nosso silêncio. Silêncio é sabedoria para Deus, porque os tolos se calam e o Senhor fala que isso é sabedoria. Sim, meu Deus. No silêncio o Senhor te abençoa. Aleluia. Amém, Camille, Raíssa, grupo de louvor. Deus trabalha. Tantas coisas que nós olhamos e falamos assim, olha Deus, tempo, e nós aprendemos, nós que somos um pouco mais maduros na fé, porque não é que a gente é melhor que você, não é maduro de cair da árvore, não. Mas porque a gente tem que pregar nos nossos momentos difíceis, no dia que a gente fala assim, Senhor, está difícil, Deus, é o dia que dá vontade de correr, mas o Senhor fala assim, vai lá, e faz só a minha vontade. Sim, meu Deus. Deus honra quando nós fazemos a vontade do Senhor Jesus. Aleluia. Eu deixo essa palavra porque é culto profético e o nosso profético escatológico, né, continua permanecendo. Talvez parece ser chato, está falando, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais. Tira o que é bom, fala, Deus, o mais importante é que nós estaremos esperando por esse dia. Se nós vamos estar lá, irmão, de qualquer jeito nós vamos estar lá. Aleluia. Nós vamos ressurgir para estar com Cristo lá. Para depois vir o juízo final. Quando vier o juízo final, aí vai ser diferente, irmão. Aí vai ser outra etapa. Vai ser outro tópico da escatologia. Parece ser tão complexo a escatologia, estudando. Olha, mas eu falo para os irmãos que até eu estou aprendendo. Como diz o irmão Akira, até eu estou aprendendo. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade. E eu agradeço, muito obrigada, Senhor, por poder compartilhar com os irmãos um pouquinho que eu estudei. Amém? Se porventura alguma coisa estiver errada aqui, pastor, me perdoa, que eu li tanto esse negócio. Eu falei, Jesus me capacita. Acho que eu nunca orei tanto na minha vida. Eu estou tão crente. Olha, mas ultimamente eu falei, Senhor, me perdoa, a gente é crente. Mas tem uma situação que faz a gente ser mais crente, que a gente fica, Senhor, me ajuda, tem misericórdia da minha vida. É com muito temor que eu trago para os irmãos. Nós vamos nos ver na glória, em nome